Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu já quero fazer uma pergunta. Se eu te dissesse que a única coisa que te impede de aprender mais rápido, crescer, desenvolver na carreira e até melhorar a sua qualidade de vida pessoal é a forma de você pensa sobre aprendizado. Hoje nós vamos conversar para você, com qualquer idade que você esteja, porque aprender é viver, aprender acontece em todos os momentos da nossa vida. Só que às vezes nós estamos com o mindset fixo, com o modelo mental fixo, que é aquele modelo mental, eu já passei da idade para aprender, ou então, eu já sei tudo. E a aprendizagem através da mentalidade de crescimento, que eu posso desenvolver a curiosidade, a abertura para o feedback. Então a gente está falando, independente da idade, a possibilidade que a gente tem de aprender sempre. Hoje, a neurociência, através da neuroplasticidade, ou seja, nosso cérebro é plástico, então é possível a aprendizagem. Vem cá. Novos neurônios nascem todos os dias. Sabe aquela questão, eu já estou velho demais para aprender? Já está caindo por terra essa questão. O que acontece é, o que eu faço para que esses neurônios sobrevivam? Por isso que a melhor idade hoje está praticando outras atividades do que as atividades mais repetitivas. Mas o nosso foco é como que, de repente, a mentalidade de crescimento pode desenvolver, pode fortalecer, pode acelerar o nosso processo de aprendizagem. Mas vem cá, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Tem muita gente, nas salas de aula, eu sempre comento isso. Tem gente que fala, não, porque eu estudo, porque eu desenvolvo, porque eu fiz tal curso e tal, e tal, tal. Ok, mas o quanto que você conectou esses cursos? Quanto que você está conectando esses dados que você recebe dos cursos, esses dados que você recebe aqui pela internet, que você vai através das redes sociais, captando informações, tudo isso. O importante é como você conecta essas informações. E essas conexões das informações, não é assim, eu já vou... Não. É necessário que você medite, é necessário que você faça perguntas, é necessário que você pare e fale, peraí, o que de repente um modelo mental de crescimento tem a ver, por exemplo, com esporte? Com esporte. Modelo mental relativo ao esporte. Vamos pegar alguns expoentes do esporte, por exemplo, do basquete. O basquete nós temos um jogador de basquete brasileiro chamado Oscar Schmidt, o Mão Santa. Ele traduz muito bem o mindset de crescimento, porque um dos pilares do mindset de crescimento é o esforço, a prática, a repetição contínua. Dizem que o Oscar Schmidt, e ele falou já em várias entrevistas que ele sempre foi muito disciplinado, ele chegava mais cedo, ele tinha alguns dias que ele tinha meta de arremessar mil bolas na cesta e tinha sua meta para atingir, para que esses arremessos fossem de sucesso. Enquanto ele não atingia, ele não saía da quadra. Então, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Também o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, também chegava mais cedo. Rogério Ceni, o goleiro, que hoje é técnico de futebol, que treinava para as suas faltas. Então, a questão do mindset de crescimento, como a professora Carol Dweck sempre ela explora e sempre ela faz o seu trabalho no livro Mindset, até olhei para cá para se eu estava com o livro aqui, que agora eu estou desenvolvendo todo um trabalho de uma palestra que eu vou fazer sobre a liderança positiva, mas vem cá, vamos voltar aqui. A professora Carol Dweck sempre reforçou esforço contínuo, prática, aprendizagem contínua, ressignificar o fracasso para feedback, porque o feedback é uma das estruturas. Então, quando a gente observa o quanto a mentalidade de crescimento é importante, a gente está falando então do esforço. Nós demos aqui o exemplo do Oscar Schmidt. Michael Jordan, que a professora Carol Dweck cita na sua obra, também é um dos grandes exemplos.
Vem cá, você sabia que o Michael Jordan, ele, durante a escola, ele não era escolhido como jogador de basquete, ele até foi recusado no ensino médio para adentrar no time de basquete, e ele diz, em várias declarações também, que foi todos esses desafios que fizeram com que ele se esforçasse e tivesse sucesso. Desenvolvimento. Para a pessoa com mindset de crescimento, sucesso é desenvolver, não apenas o êxito isolado. O Michael Jordan, ele tem eu até anotei aqui, Michael Jordan, ele numa entrevista, ele falou o seguinte, ó, errei mais de 9.000 arremessos, perdi quase 300 jogos, em 26 ocasiões ele foi escolhido para arremessar, né? Sabe aquele arremesso importante, está terminando o jogo e ele falhou, e o time dele, que é o Chicago Bulls, perdeu, e ele fala assim, e é por isso que eu consegui, né? Consegui ter 10 títulos de NBA, o Chicago Bulls teve 10 títulos na verdade ele teve 6 vezes, 10 vezes, 6 vezes campeão da NBA de Chicago Bulls, por isso é bom anotar, a memória tem duas grandes virtudes, né? Lembrar e esquecer. Então, esses dados é importante a gente aqui registrar. Ele foi 6 vezes também o melhor jogador das finais, e ele foi 2 vezes campeão olímpico de basquete através da seleção americana, né? Tanto em Los Angeles, que foi em 84, e em 92 em Barcelona. Então, a gente está trazendo aqui o quanto que a questão de a gente estar aberto para a aprendizagem é importante para o nosso dia a dia. Isso eu estou falando tanto você que está iniciando a sua carreira, né? Você que é jovem, tá? Você que é jovem, né? Mesmo que você esteja doente, você é jovem. Mesmo que você já aposentou e de repente está procurando outras atividades, sim, aprendizagem contínua. Isso é muito bacana, porque na sala de aula, há um tempo atrás, nós estávamos com um público, era um workshop sobre comunicação não violenta que a gente estava desenvolvendo, inclusive nós temos alguns vídeos também no nosso canal sobre comunicação não violenta, e era uma organização, era uma empresa, e nós tínhamos várias idades, né? Era um grupo de líderes, mas nós tínhamos várias idades lá. E durante coffee break, durante o almoço, a gente foi conversando, e como o curso foram de 3 dias, então eu tive a oportunidade de conversar com vários executivos lá. E um dos executivos, que era o executivo da área de direito, a gente estava comentando, né? Então, ele falou, depois que a gente entra 200, a gente já aprendeu tudo, tal, mas o direito, né? Ele falando, a área do direito sempre tem as novas regulamentações, principalmente com essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo isso. Então, isso nos força a aprender. Mas eu sempre gostei de aprender. E a gente foi conversando. Aí ele comentou comigo assim, porque o meu filho, estou quase para aposentar, e o meu filho está falando assim, pai, começa a estudar um pouco sobre o mercado digital, né? Porque de repente você pode passar as informações, a sua experiência para os advogados que estão iniciando a carreira e tudo isso e tal. E aí ele falou, mas já passou do tempo, né, já não tenho como aprender e tudo isso. Aí eu falei assim, olha, durante o almoço, né, eu fui até conversando com ele, falei assim, doutor, o senhor sabia que tem uma estudiosa, a Carol Dweck, que tem um livro chamado Mindset, e ela estuda, né, que nós temos esses 2 focos aqui, Mindset fixo e Mindset de crescimento, e que na nossa idade, depois que a gente passa 200, na nossa idade, ela é importante que a gente tenha como foco a mentalidade de crescimento, para que a gente possa sempre trabalhar a aprendizagem, acreditar que o talento não é inato, que é através do esforço, que não existe fracasso, transforma para feedback. E ele falou, mas como que, de repente, na minha idade, eu posso observar isso? Aí eu comentei com ele o seguinte, que o importante, independente da idade, que a gente esteja aberto para os feedbacks, tenha resiliência em relação aos erros, os erros vão acontecer, e, acima de tudo, um autoconhecimento
para observar quais são os pontos fortes que podem ser cada vez mais, através do mindset de crescimento, modelo mental de crescimento, serem potencializados. Como que a gente sabe que é um ponto forte, né, do processo? Onde a gente tem facilidade de aprender, onde a gente tem uma facilidade de abordar esse tema, onde a gente tem o prazer, por mais que de repente você fique o dia inteiro conversando, estudando, dando aula, praticando essa atividade, você pode ficar cansado fisicamente, mas mentalmente você está focado. Então, a gente foi conversando, e aí, né, ele falou, poxa vida, eu acho que eu vou começar a exercitar o mindset de crescimento, e até eu até anotei aqui uma frase que ele falou assim, eu vou... ele falou assim, então isso significa que o meu cérebro continua desenvolvendo, né? Eu falei, sim, né, a própria neuroplasticidade, né, a partir do momento das conexões e tudo isso. Então, voltando, por que a mentalidade de crescimento, então, ela impacta no processo do que eu vou aprender? Porque quando a gente está aberto para esse processo, como esse advogado, ele fez então a conexão, né, permitindo, né, e até foi legal que no meio, até falei assim, mas doutor, o senhor acha que até quando que o senhor vai viver? Aí ele falou, mas que papo maluco é esse? Eu falei, não, é porque o Brasil hoje faz parte, né, do recorte de aumento da longevidade, ou seja, nosso prazo de validade está aumentando aqui. Então, se hoje, né, se você está lá com 50 e poucos anos, se hoje o recorde de idade é 82, 83 anos, se a gente vai fazendo essa reflexão, tem mais 30 anos para vivenciar todo esse conhecimento que foi feito. Lembra? Dados, que vai gerando informação, então vai gerando informação, então ele tinha alguns dados, tanto eu quanto ele, nós tínhamos alguns dados. A pessoa, você que está iniciando na carreira, você tem os dados que vai gerando informação através dessas conexões, que vai gerando conhecimento quando você consegue conectar e falar, isso está agregando valor para a minha vida, isso eu posso compartilhar, e a partir do momento que dados gera informação, que gera conhecimento, que se torna aprendizagem, é quando eu começo a praticar. Então, o doutor, né, logo depois, isso acho que foi no segundo dia do workshop, no terceiro, porque não foi direto, foi semanalmente, né, nos encontros, e logo na terceira semana, quando a gente encontrou, foi logo no começo, quando a gente estava preparando a sala, ele falou, olha, já estou aprendendo, já estou começando a acompanhar, né? Já estou começando a entender como que funciona esses vídeos que você está gravando também, que você grava no seu canal, né? E ele começou a entender. Então, os dados geraram informação, que geraram conhecimento, e ele começou então a estudar, começou já a abrir um canal, ele até abriu um canal, então se torna aprendizagem, ou seja, quando tem a aprendizagem, você tem entrega. Então, quando você observa que tem tantas coisas acontecendo ao seu redor, você está aberto para esse processo, isso vai cada vez ampliando então a sua visão. Mas vamos também trabalhar para os jovens, as jovens que estão iniciando a atividade profissional. Um dos grandes desafios que eu encontro na sala de aula e também dos feedbacks das pessoas é duas questões. A primeira questão, a ansiedade do jovem, faz parte, eu e você. Talvez, não sei, você quando eu falo, se você já passou 200, já fomos jovens, tudo isso, a ansiedade, e está muito linkado à abertura para o feedback, tá? Então, a questão da abertura para o feedback, isso independe da idade, tá? Eu estou falando dos jovens, mas estão iniciando na carreira, e eu sempre falo, né, que eu gosto muito daquela frase do professor Rubem Alves, ele fala assim, a escutatória, né? A escutatória. O Rubem Alves falava assim, que é importante a escutatória. Contudo, ele até pensou em abrir uma escola de escutatória, mas ele falou, eu acho que não vai ter muito cliente não, porque as pessoas gostam de curso de oratória. E eu comento tanto nas conversas, nas reuniões de mentoria, nos cursos e tudo isso, eu falo assim, olha, o importante
do desafio é quando a gente aprende a escutar. E a gente aprende a escutar em dois grandes momentos, né? Primeiro momento, quando a gente começa a trabalhar, e o segundo momento, quando você se une a uma pessoa, quando você casa e tudo, tem que escutar, tem que escutar. Mas, retornando, a questão do feedback está envolvido também ao mindset de crescimento, de estar aberto para escutar, estar aberto para esse feedback. Lógico que a gente tem que separar o joio do trigo nos feedbacks. E lógico que nós temos também que praticar, né? Quem é o líder, quem é gestor, ou a gente, né, no nosso relacionamento, não é apenas os feedbacks corretivos, nós temos os feedbacks de desenvolvimento e os feedbacks de reconhecimento. Vem cá, dentro do mindset de crescimento, não é possível você dar um feedback, fornecer um feedback de correção antes de dar um feedback de desenvolvimento. Mas, Edu, o que isso significa? Isso significa o seguinte: você primeiro precisa dar o feedback de desenvolvimento, porque a pessoa está aprendendo, está no processo da aprendizagem, está se esforçando e tudo isso, e a partir desse momento, a pessoa praticou e precisa de uma correção de rota e feedback de reconhecimento. E também o feedback de reconhecimento, porque, afinal de contas, o feedback é no comportamento, certo? E por que é o objetivo do feedback? Por isso que é importante entender o que é feedback, porque é um dos pilares, uma das estratégias mais importantes do modelo mental de crescimento. O feedback, ele é a partir do comportamento e não da intenção. E se é por conta do comportamento, eu trago um feedback de corretivo para que aquele comportamento não se repita, ok? E o feedback de reconhecimento para que aquele comportamento se repita. Então, isso é interessante no processo, principalmente em todos nos relacionamentos interpessoais. O professor Stephen Covey, no livro 7 Hábitos, ele fala sobre crédito, né? Fala conta bancária emocional, crédito e débito. Então esses feedbacks, eles são importantes também para gerar os nossos créditos, principalmente o feedback de reconhecimento. Vem cá, quanto tempo você não dá o feedback de reconhecimento para o seu companheiro, para a sua companheira? Mindset de crescimento. Vamos lá. E voltando, o quanto que isso impacta no processo, então, dos nossos feedbacks. Então, nós trouxemos aqui que é importante a gente estar aberto e observar que todo fracasso é um feedback, observar uma resiliência em relação ao erro, uma abertura ao processo do erro, mas, acima de tudo, observar que não existe idade para que a gente possa praticar o mindset de crescimento. Eu acho muito interessante quando fiz até aqui os principais obstáculos de a gente trabalhar, então, o mindset de crescimento. Medo de errar. Então, observar, então, que erro não é fracasso, é feedback. Desistir com facilidade. Então, resiliência também é a gente ter plano A, plano B e plano C, plano D, né? Entender se a gente está naquele processo das ruminações mentais, de autossabotagem. Então, observar se eu não estou me autossabotando para perceber se eu, de repente, eu estou aplicando meus pontos fortes e se eu estou sendo produtivo. Inclusive, se você quiser ter um pouco mais desse tema, produtividade, observar os perfis comportamentais, observar metas e observar se você se encontra no flow, né, naquela questão do flow que a gente sempre trabalha, né, você unir o desafio com as suas competências. Nós vamos deixar aqui na descrição o link para você conhecer o nosso e-book também. É a falta de curiosidade. Isso acontece muito quando a pessoa começa a ficar com mindset fixo, fala assim, já não tem idade, já tentei de tudo, né? Independente da idade, tem gente que, né, já fala, já tentei. Não, peraí, tenha sempre essa questão da curiosidade. Senão você nunca observará a oportunidade da sua vida. E não se compare.
não se compare. Esse é um grande desafio nosso, né? Nós, quando eu digo, muita gente, e talvez em alguns momentos a gente vai se comparando, principalmente quando nós não temos aquela competência. E a gente fica comparando, a pessoa tem uma competência de idioma, a pessoa tem competência técnica, a pessoa fala melhor e tudo isso. E aí começa a comparação. Primeiro se autoconheça, observe seus pontos fortes, o que você consegue potencializar naquele momento. Então, essas dicas são importantes. Por quê? Porque cada vez mais, quando eu vou trabalhando esse processo, vamos trazer a ciência agora, para a gente concluir, quando a gente traz esse processo para a ciência, o que a neurociência fala? Quando eu estou aberto para o processo, quando eu começo a trabalhar o que está nas minhas mãos, eu tenho controle, o meu foco, o meu significado, isso vai gerando um fluxo para o meu neocórtex. E meu neocórtex vai tendo uma abertura, vai fazendo conexões, e principalmente se eu fizer perguntas inteligentes, o que eu posso aprender, qual o significado que eu posso potencializar, como que de repente eu posso desenvolver, você vai trazendo o foco para você. E a partir do momento que você traz o foco para você, você vai controlando o significado das coisas. Quando você controla o significado do que está acontecendo e você vai gerando significados que vai te fortalecendo, você vai liberando, por exemplo, oxitocina, dopamina, serotonina, ou seja, uma usina química que só faz o bem. E quando isso vai gerando, a gente vai trabalhando uma teoria, que é a teoria das emoções positivas da professora Barbara Fredrickson, a teoria do ampliar e construir. Você amplia a sua visão, você amplia as suas conexões e vai construindo relações, vai construindo soluções no processo. Por isso que é importante a gente conectar mentalidade do crescimento com o processo de aprendizagem, para a gente liberar cada vez mais os nossos pontos fortes através, principalmente, do nosso significado. Qual o significado que você dá para as coisas? Olha o seguinte, o significado que você dá para as coisas é o significado da sua qualidade de vida. O significado que você dá para as coisas é o significado da sua qualidade de vida. Nada na vida tem significado a não ser o significado que você dá. Vamos lá? Vamos acompanhar um pouco mais o vídeo? Se inscreva para que a gente possa cada vez mais gerar conhecimento que gera ação. Até o próximo vídeo.